Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus, capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai, e a outro: vem e ele vem, e ao meu servo: faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Hoje nós lemos sobre o centurião que tinha um criado que estava enfermo e que Jesus curou. Assim como vocês sabem, naquele tempo era uma época em que os romanos estavam dominando Israel. E esse centurião, ele, não preciso nem falar, ele era romano. Mas ele, vendo o criado dele sofrer, ele foi para diante de Jesus. E esse centurião foi para diante de Jesus e Jesus falou que iria curá-lo. Então, o centurião falou o quê? O Senhor não precisa vir, Jesus. Se o Senhor só falar com uma palavra, basta. O centurião falou o quê? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: aqui tem uma pessoa que, quando eu tenho um problema, eu digo: você vem e faz resolve isso para mim. Se eu disser para que ele faz isso, ele faz. Se uma pessoa acima de mim fala vem, eu tenho que ir. E se falar para ir para lá, ele vai. Mas Jesus, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor veio como Rei de Israel. Não só isso, mas o Senhor veio como Rei de todo o universo. O Senhor não veio propositalmente para curar as doenças. Se o Rei somente der uma palavra, então, ele diz, faz isso, faz aquilo, e ele faz. Esse centurião não era simplesmente um centurião. Ele sabia que Jesus era o Rei dos Reis. Até ele, como centurião do exército, ele fala para os seus serventes: vem, e ele vem. Mas o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o dono de todas as coisas. Para que o Senhor precisa ir e vir para curar uma doença? Se o Senhor somente falar uma palavra, basta. É verdade, Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis. Se Jesus Cristo ele falar somente uma palavra, então esse criado pode ser perfeitamente curado. Então, nós acreditamos em Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Criador do universo. Para ele não existe nada impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Esse é o nosso Deus poderoso. Então, quando ele estava nessa terra, tinha problema ter uma onda gigante? Tinha problema ter que alimentar 5.000 pessoas?
Tinha problema ser um paralítico? Tinha problema que a mulher surpreendida de adultério estava morrendo apedrejada? Não, nada era problema. Porque enquanto existia Jesus, tudo aconteceu conforme a vontade dele. Então, quando eu penso nisso, Jesus realmente ele é santo e perfeito, filho de Deus. Ele é o Deus vivo. Mas nós não conhecemos exatamente a Jesus. Nós não conhecemos exatamente a Jesus. Então, Jesus está vivo dentro de nós. E quando tem esse e aquele problema, porque ele é o Filho de Deus, esse centurião pensou, é só ele dar uma palavra. Somente dê uma palavra, porque assim ele vai ser curado. Jesus falou, ele vai ser curado, e ele foi curado. Então, se nós nascemos de novo recebendo perdão do pecado, aquele que habita em nós é Jesus Cristo. O Jesus que habita em você, ele não é fraco, ele não é preguiçoso, mas ele criou todo o universo. É um Deus perfeito. Não existe nada impossível para ele. Esse é o nosso Deus. Então, qual problema vocês carregam hoje? Que dificuldade vocês têm? Vamos pensar. Jesus Cristo habita dentro de mim? O meu pecado foi perdoado? Então, olhando para a Bíblia, obtenham a resposta. Se você quiser saber que seu pecado foi perdoado ou não, se eu estiver feliz, meu pecado foi perdoado. Eu estou sofrendo, meu pecado não foi perdoado. Isso é errado. Independente de como eu enxergo, independente de como eu vejo, se Jesus Cristo falou que ele perdoou os nossos pecados, perdoou. E segundo, Jesus Cristo está em nós. Esse Jesus vai poder resolver o nosso problema ou não vai? Isso é muito importante. Em 1968, foi há muito tempo atrás, eu fui para um retiro de criança. E depois que acabou lá em Gyeonggi-do esse retiro das crianças, a gente tinha que ir para uma outra igreja que ficava a 4 quilômetros de distância de onde eu estava. E no último dia, depois que acabou o retiro de criança, então aí eu tinha que fazer uma reunião com os professores de crianças, conversar, né? Passou bastante tempo. Aí chegou mais ou menos meia-noite. E a gente queria arranjar um lugar para dormir. Mas quando a gente pensou, a gente tem que ir amanhã de manhã fazer uma conferência naquela outra igreja. E se a gente quiser fazer conferência na outra igreja, no mínimo, a gente tinha que preparar, tinha que colar umas coisas, tinha que fazer umas coisas. Aí a gente decidiu, vamos hoje à noite. E aí a gente decidiu partir depois da meia-noite. E estava chovendo bastante, porque era tempo de monções. E toda a estrada estava molhada. E aí a gente pegou a nossa bagagem e carregando toda a nossa bagagem a gente foi indo. E como a gente não sabia o caminho direito, tinha um jovem que estava nos guiando. Eu me lembro dele uns 4 anos atrás, mas eu lembro que ele não sabia o caminho direito e a gente deu várias voltas. E aí a gente pensou, vamos parar um pouquinho. Vamos orar. E aí a gente começou a orar diante de Deus. E aí a gente largou a bagagem que estava na nossa mão. E estava todo molhado. E aí a gente fez uma rodinha e oramos.
Deus, por favor, faça com que a gente não se perca e que a gente possa encontrar bem o caminho. A gente estava orando. Aí, de repente, no meio da oração, eu pensei, o quê? Aquele jovem, ele pode nos levar até a porta do vilarejo. Mas a gente tinha combinado de encontrar a casa do evangelista para dormir lá. Mas a gente não sabia onde era a casa do evangelista. Então, quando a gente vai chegar umas 2, 3 horas da madrugada. E não tem como a gente bater nas casas para perguntar. E orando, eu pensei. Se por acaso, se Deus realmente é Deus, então Deus, ele vai fazer com que de madrugada alguém venha ao nosso encontro. E aí eu orei assim. Eu orei diante de Deus. Deus, a gente vai para aquela região, para aquele vilarejo, e a gente não conhece o caminho direito. Por favor, Senhor, faça com que alguém daquela igreja possa vir ao nosso encontro. Porque não existe nada impossível para Deus. Eu acredito que o Senhor poderá fazer isso. Enquanto eu orava, surgiu esse coração. Pessoal, Deus pode fazer isso ou não pode? Lógico que pode. Então, se Deus ele pode fazer isso, ia ser bom se alguém viesse ao nosso encontro. E nós oramos em nome de Jesus Cristo e acabamos a oração. E as outras pessoas estavam em silêncio. E as outras pessoas estavam só esperando. Vamos ver se realmente isso vai acontecer ou não. Não precisa nem falar, né? Mas eles estavam assim duvidando, né? E aí a gente entrou naquele vilarejo. A gente chegou bem até o vilarejo. Naquele tempo não estava chovendo, mas chovia, parava e estava cheio de nuvem no céu. Estava bem escuro. E como estava muito escuro, a gente carregou as malas. Várias pessoas, né, do nosso grupo entraram naquele vilarejo. E quando a gente viu ali na porta do vilarejo, tinha uma grande árvore na porta. E ali naquela árvore tinha uns murinhos. E tinham 3 jovens sentados ali naquele murinho e estavam cantando. E a gente carregando um monte de mala e entrando no vilarejo. Aqueles jovens desceram do murinho. Que eles fizeram uma cara assim, tipo, quem são vocês? De onde vocês vieram? E aí, o guia que estava nos conduzindo falou, oi, onde que é tal lugar? Eu trouxe os professores para o retiro. E eles eram os jovens da igreja na qual a gente ia fazer o retiro das crianças. Conforme a promessa de Deus, Deus mandou aquelas pessoas que saíram ao nosso encontro. E aí eles carregaram todas as nossas malas e eles nos levaram para a casa do evangelista. E a gente estava indo e aí eu fiquei curioso. Era umas 3 da madrugada, sem dormir. Eu estava curioso, o que é que estão fazendo aqui? Daí eu perguntei. Agora são 3 horas da madrugada. O que vocês estão fazendo aqui? No meio da noite? Aquele jovem falou para mim. Um vovô de muita idade faleceu lá da nossa igreja. E ontem ele estava tão doente que parecia que ele ia falecer. Então, como todos os irmãos da igreja pensaram que ele ia falecer, então todas as igrejas se reuniu para dar último adeus àquele senhor. Então parecia que ele ia falecer daqui a 1 hora. Mas o vovô não faleceu. E mesmo passando 2 da madrugada, ele não faleceu. E como eles ficaram muito agoniados, e estava calor, eles foram tomar um vento. Eles foram tomar um vento e foi bem na hora que a gente estava entrando no vilarejo.
Aí a gente, realmente Deus escutou a nossa oração e nos mandou ao encontro. Eu fiquei muito agradecido. Mas aí, na hora que o coração entrou, se por acaso, enquanto a gente estiver fazendo a conferência, esse vovô falecer, o que vai acontecer? Porque a nossa conferência é ali bem no interior, né? E aí vai quebrar todo o clima do nosso retiro de criança se ele falecer. Se no meio do retiro aquele vovô falecer, então todo mundo vai dar o coração pro funeral do vovozinho, né? E vai quebrar o clima do nosso retiro. E nos 4 dias de retiro, eu orei. Deus, por favor, que aquele vovô não faleça enquanto nós fizermos o retiro. Eu orei zelosamente diante de Deus. E aí a gente fez aquela conferência. Era um retiro de criança. Foi muito legal e divertido esse retiro. E mesmo passando os 4 dias, o vovô não faleceu. E depois, quando a gente acabou e a gente estava indo embora, o vovô ainda não tinha morrido. Já que já passou com 50 anos, eu não escutei também notícias que ele faleceu. Mas eu acho que ele ainda não está vivo também. Mas Deus ouve a nossa oração. Deus ouvia a nossa oração. Não porque a gente é bonzinho, zeloso e fiel. Mas quando Deus ouve a nossa oração, Ele não olha para nós, mas Ele olha para Jesus Cristo. E assim Ele nos ajuda e nos ouve. Jesus Cristo nos lavou do pecado, Ele nos salvou do pecado. E olhando para esse sangue, Deus nos ajuda. Quando a gente ora diante de Deus, muitas pessoas pensam o quê? Eu cometi pecado, menti, fiz maldade. Deus não vai ouvir minha oração. Então, porque eu li bastante a Bíblia, porque eu sou muito carnal, Deus não vai me amar. Deus não vai me ajudar. Então, há muitas pessoas que são assim. Então, Deus não vê a nossa bondade, a maldade trabalha. Deus olha o sangue de Jesus Cristo. Deus olha o sangue de Jesus Cristo na cruz e assim Ele trabalha. Por mais que nós sejamos fracos e maus, Ele trabalha olhando para Jesus. Então, na época da Páscoa, no sexto dia, o anjo de Deus veio com a espada, independente de ser egípcio ou israelita. Ele matava todos os primogênitos que existiam naquela casa. Mas quando o anjo entrava e para matar a pessoa, qual era a casa que ele não entrava para matar? As casas que tinham o sangue da ovelha passado nas ombreiras e na verga da porta. Não é olhando para a obra daquela pessoa. Não é vendo se ela era má, mentirosa, que entrava o anjo e matava. O anjo olhava o quê? Tem sangue ou não tem? Por mais que se não tiver sangue na porta, então matava o primogênito. Mas por mais mal que fosse a pessoa, se tinha sangue na porta, o anjo não entrava. Então, porque o anjo ele é justo e perfeito, Deus ele concedeu a sua graça e misericórdia. O primogênito poder viver ou morrer naquela noite, não foi porque o primogênito viveu de uma forma bondosa ou maldosa. Mas o importante era, tinha sangue ou não na ombreira e na verga da porta.
Muitas vezes também Deus me recebeu a oração. Todos os dias também, quando eu oro, Deus, todas as minhas orações, Ele responde. Uma coisa que eu quero dizer exatamente para vocês. Não é porque eu sou bonzinho, que eu sou perfeito, que Deus trabalha dentro de mim. Porque o sangue de Jesus Cristo lavou perfeitamente os meus pecados, Deus escuta a minha oração e Ele trabalha. Então, o único motivo de Jesus Cristo poder trabalhar dentro da nossa vida é por causa do sangue de Cristo. O sangue que Jesus Cristo derramou na cruz lavou todos nós perfeitamente dos pecados. Porque Ele lavou a gente mais branco do que a neve. Nós não precisamos fazer nada. Tudo foi lavado perfeitamente. Independente de como eu me vejo, eu somente tenho que olhar para o sangue de Jesus Cristo. Naquela cruz o meu pecado foi perdoado. Por isso Jesus Cristo pode escutar minha oração. Jesus Cristo pode habitar dentro de mim. Jesus Cristo pode me ajudar. Mesmo eu recebendo salvação e depois de muito tempo ainda, eu ainda ficava preso em mim. Eu sou fraco. Eu sou defeituoso. Parece que Jesus Cristo não vai trabalhar dentro de mim. Quando eu escutava o testemunho de outras pessoas, eu escutava de uma forma surpreendente. Como que Deus pode trabalhar dessa forma? Por que Jesus não trabalha assim em mim? Eu sempre pensava assim. Mas um dia eu descobri, parecia que eu era fraco e defeituoso. Mas Jesus Cristo falou que eu sou perfeito, que eu sou justo, que eu sou santo. Ele falou que eu sou perfeito. Para que não falte nada para Deus poder trabalhar, Jesus Cristo já realizou todas as coisas. Então Jesus, Ele nos estabeleceu já perfeitamente para Deus poder trabalhar. Jesus nos fez igual a Ele. Por isso Ele nos deu o nome de Jesus. Você é igual a mim. Então, o seu poder é igual ao meu. Se você me aceitar, eu vou trabalhar em você. Você não vive com o seu nome, você vive com o nome de Jesus. As outras pessoas têm que falar que você é Jesus. Porque eu também te reconheço como Jesus. Por isso, Jesus Cristo nos deu o seu nome. Então, da mesma forma, sem ter nenhuma diferença como Jesus, Ele já permitiu todas as coisas para Ele poder trabalhar. Nós podemos curar doença, expulsar demônios, nós vamos ser respondidos da nossa oração, podemos resolver os problemas. As pessoas que têm esse coração. Então nós podemos ver como Deus trabalha de uma forma surpreendente. Mas Satanás coloca aqui coração, Deus não vai trabalhar em mim. Deus não vai te ajudar. Deus não te ama. Deus não vai conceder graça. Satanás continuamente coloca esse tipo de pensamento em nós. Faz a gente se sentir fraco, defeituoso. Os irmãos também, mesmo recebendo salvação, vivem esse tipo de vida. Meus pecados foram lavados tão brancos quanto a neve. Então Deus vai trabalhar dentro de mim. Então não falta nada para Deus trabalhar em mim. Se tivermos esse coração, as pessoas que têm fé, independente de que vida tiveram até agora, Deus vai aparecer dentro dessa vida e vai trabalhar poderosamente. Isso é muito gratificante. Eu também. Até agora, pregando o Evangelho de Deus, antigamente parecia que Deus não ia trabalhar na minha vida. Eu tinha o coração de que Deus não ia agir na minha vida.
Parecia que Deus não ia me abençoar. Sempre eu pensava que eu era fraco, que não ia dar certo. Mas Deus me conduziu para somente poder viver pela fé. E vivendo, sendo conduzido por Deus, foi incrível como Deus apareceu na minha vida. Até pessoas como eu, através de mim, recebem salvação. Eu oro e Deus me responde. Deus está mostrando o seu poder para mim. Deus me ama. A cada vez que a gente fazia o trabalho, eu podia ver Deus trabalhando poderosamente dentro de mim. É tão gratificante. Estimados amigos, joguem fora todos os seus pensamentos. Olhem a Bíblia. O que a Bíblia está falando? Deus, para nos transformar como Jesus, e Jesus carregou essa cruz desse mundo, e Ele não só lavou os nossos pecados, Ele já lhes preparou como Jesus, e vocês não sabem disso, e vocês pensam, Deus não vai trabalhar na minha vida, Deus não vai me ajudar. Há muitas pessoas que estão escutando essa voz de Satanás. Então, se vocês tiverem a fé em Deus, Deus vai trabalhar poderosamente e vai lhes dar poder, força para poder trabalhar por Jesus. Eu acredito nisso. Que o poder de Jesus possa aparecer através de vocês. Que Jesus, estando vivo dentro de vocês, que Ele te dê poder para resolver todos os problemas. Muito obrigado. Tchau.